Boa noite a todos, graças a Deus. Graças a Deus neste momento, vamos elevar nossos pensamentos ao Criador, aos mentores que nos acompanham e graças a Deus. Graças a Deus e graças a Deus. Pai nosso que estais no céu e em toda parte, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, se nós perdoarmos aos nossos devedores. Não os deixeis cair em tentações, mas livra-nos do mal, porque só em ti vive a luz eterna, a luz do reino e da glória e do poder, por todos os séculos sem fim. Graças a Deus. Graças a Deus, Hoje vamos ter a palestra com a mentora Isis, sobre adultério, tá? Espero que vocês participem, tá? Que vocês, como lhe disse, estamos aqui, a cada dia para a grande evolução. Não tem erros, tá? Possa fazer as perguntas para a mentora e graças a Deus. Graças a Deus, vamos fazer o convite para o mentor Bartolomeu fazer a primeira leitura do Evangelho. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite a todos. Página 223. Deve-se expor a vida por um malfeitor? Acha-se em perigo de morte um homem. Para o salvar, tem um outro que expor a vida. Sabe-se, porém, que aquele é um malfeitor e que, se escapar, poderá cometer novos crimes. Deve, não obstante, o segundo arriscar-se para o salvar? Questão muito grave é esta, que naturalmente se pode apresentar ao espírito. Responderei na conformidade do meu adiantamento moral, pois o que se trata é de saber se deve expor a vida, mesmo por um malfeitor. O devotamento é cego, socorre-se um inimigo. Deve-se, portanto, socorrer o inimigo da sociedade, a um malfeitor. Em suma, julgais que será somente a morte que, em tal caso, se corre a arrancar o desgraçado? Talvez a toda a sua vida passada. Imaginai com efeito que, nos rápidos instantes que lhe arrebatam os derradeiros alentos da vida, o homem perdido volve ao seu passado, ou que, antes, este se ergue diante dele. A morte, quiçá, lhe chega cedo demais. A reencarnação poderá vir a ser-lhe terrível. Lançai-vos então, ó homem, lançai-vos, todos vós, a quem a ciência espírita esclareceu. Lançai-vos, arrancai-o a sua condenação, e talvez este homem que teria morrido a blasfemar se atirará a vossos braços. Todavia, não tendes que indagar se o fará ou não. Socorrei-o porquanto, salvando-o, e obedeceis essa voz do coração, que vos diz, pode salvá-lo. Graças a Deus. Então, a leitura de hoje vem nos trazer a mensagem, que não devemos, não cabe a nós julgar o outro, qual é a conduta, que o outro leva na vida dele. Pelo contrário, devemos, sempre que formos solicitados, sempre que pudermos, estender a mão, ajudar, fazer a nossa parte. Deixar esse julgamento, do que o outro fez, como ele vai ser julgado, quando chegar ao final da caminhada dele. Que não possamos deixar ele interromper a caminhada, tendo como estender a mão e o ajudá-lo. Cada um é responsável pelos seus atos, e vai colher
aquilo que plantou. Então não cabe a nós julgar o outro. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos, neste momento, elevar nossos pensamentos ao Criador, aos mentores que nos acompanham, aos filhos ausentes, né, que não conseguiram estar aqui, aos seus familiares, que essas energias de cura cheguem a cada um deles, e trazendo a paz, a tranquilidade, graças a Deus. Primeiramente, agradecer a presença de cada um de vocês. É muito importante ver vocês aqui. Sem vocês, não seria a mesma coisa. Então, agradeço, né, a paciência em nos ouvir. Graças a Deus. Graças a Deus e graças a Deus. Pai nosso que estais no céu e em toda parte, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, se nós perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos do mal, porque só em ti vive a luz eterna, a luz do reino e da glória e do poder, por todos os séculos sem fim. Graças a Deus. Graças a Deus, né? Convido a Ventura Isis para dar início à palestra e graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite a todos. Hoje nós vamos apresentar aqui o tema, o adultério. É um tema delicado, né? Todos sabem, mas precisa ser falado, né? Então a gente não pode colocar o véu nos nossos olhos, porque é um tema que hoje adentra todas as famílias, né? Muitas famílias, né? E então nós temos que falar. A gente não pode deixar, né? Se saiu para a gente debater esse assunto, nós vamos ter que falar. Graças a Deus. Adultério, uma visão religiosa e moral. O que é adultério? Adultério é a quebra do compromisso de fidelidade assumido entre cônjuges por meio de uma relação íntima com alguém fora do casamento. No contexto moral e religioso, essa atitude é considerada uma transgressão dos princípios divinos e éticos. O adultério na Bíblia. Então, vamos ver o que a Bíblia fala sobre o adultério. A Bíblia trata o adultério como pecado grave. No Antigo Testamento é proibido nos 10 mandamentos. Não adulterarás. Adulterarás. Está escrito em Êxodo 20:14. Jesus, no Novo Testamento, aprofunda o conceito, ensinando que até o desejo impuro já é adultério no coração. Está escrito em Mateus 5, 27, 28. Consequências espirituais. O adultério fere não apenas o cônjuge traído, mas também a aliança com Deus. Ele gera culpa, destruição da confiança, separação e sofrimento emocional. É uma quebra de santidade do casamento instituído como união sagrada. Impactos morais e sociais. Moralmente, o adultério compromete a integridade da pessoa, fere valores como lealdade, respeito e responsabilidade. Socialmente, causa dor às famílias, aos filhos e destrói laços de confiança essenciais para a estrutura familiar. Então, aqui a gente viu o que é essa definição de adultério. O adultério, na verdade, ele é quando existe, né, entre, né, casais. Então, essa aqui nós falamos de traição, né? Quando um deixa, vamos supor, o homem ou a mulher deixa
o seu parceiro para poder manter um outro relacionamento com a outra pessoa. Então, as pessoas que estão casadas têm um compromisso e deixa esse compromisso para um relacionamento com outra pessoa. E também continua, né, lá e cá. Então, isso aí chama adultério. E o que é adultério? Que explica o que é adultério? Ele, né, como ele fere não só moralmente, mas religiosamente, né? Então fere essas camadas familiar, fere a sociedade também, que, né, vamos dizer, as outras famílias que vêm pai, mãe, irmãos, filhos, né? Então ele fere muita gente, né? Sem contar o nível de responsabilidade, né, que a pessoa tem com o outro e que ele deixa de exercer. Também fica uma pessoa sem, que as pessoas não vão confiar, mas ele perde a confiança, né? Além dele destruir a família, causar um sofrimento emocional, ainda perde a confiança, porque a outra pessoa traída, ele não consegue mais confiar no outro, né? Mesmo que haja o perdão, ainda fica aqueles restícios de desconfiança. E o que também é o adultério, ele é muito primitivo, dos homens mais primitivos, né? Que antes tinha, por exemplo, né, lá no Antigo Testamento a gente via que tinham homens que eles tinham 2 mulheres, né? Então isso aí naquela época, nos homens primitivos, era normal. Por quê? Eles ainda não tinham um nível de conhecimento, de aperfeiçoamento. Então, a partir do momento que o homem, eu falo homem, é homem e mulher, que ele vai se aperfeiçoando, ele vai deixando, tem que deixar esse modo primitivo de lado. Então, assim, foi trazido desde, né, do início da vida humana, né? Os homens primitivos, mas como eles não tinham o mesmo pensamento que tem hoje, eles faziam sem nenhuma culpa, mas hoje não. Os impactos do adultério, os impactos emocionais. Para a pessoa traída, né, a dor emocional intensa, perda de autoestima, raiva, tristeza, sensação de humilhação e quebra de confiança. Então, assim, um dos impactos, né, dor, tristeza, né? Então vem depressão, gera muita coisa, né? Para quem comete o adultério, vem a culpa, a vergonha, aquele conflito interno, medo de perder a família ou reputação. Para os filhos, se houver filhos, vem a insegurança, confusão emocional, perda da referência, da estabilidade familiar e, em alguns casos, traumas de longo prazo. Então, a pessoa, ela precisa pensar muito, porque não é só ela, né? Então vem os filhos, né? Tem muitos filhos aí que, quando há vamos dizer, esse comportamento na família, eles perdem, né? Eles perdem aquela figura, vamos dizer que se foi o pai ou se foi a mãe, que eles têm aquela figura de proteção, de herói, de heroína, então eles perdem muito aquilo, né? Eles se sentem desprotegidos, então pode causar muitos traumas numa criança, né? Muita insegurança. Então isso aí vai refletir na vida infantil e também na vida adulta, porque nós não sabemos qual vai ser a reação dessa pessoa na vida adulta por ter tido esse trauma familiar. E sem contar que também, né, no caso, uma criança, assim, ela também fica insegura, né, ela não consegue sentir seguro naquele ambiente. Impactos no relacionamento. Desconfiança, né, como eu já falei, desconfiança contínua, mesmo após a confissão ou a descoberta, pode ser muito difícil restabelecer a confiança. Então, é aquele caso, às vezes a pessoa fala assim, não, eu perdoei, mas um passo que a pessoa saia, ela já está preocupada, não, será que vai acontecer a mesma coisa? Será que fulano vai me respeitar? Será que... Né? Então, assim, tem aquele medo contínuo, mesmo que haja perdão, mas a pessoa fica sempre insegura, né? Então, essa pessoa não passa mais segurança. Crise ou término de relacionamento. Então, um dos impactos que geralmente, né, o relacionamento acaba, né? Porque quando o outro sente que não é saudável, ele acaba que por pedir para finalizar o relacionamento.
Então, o adultério é uma das principais causas de separação e divórcio. Desequilíbrio emocional e relacional. Muitas vezes, o relacionamento nunca volta a ser o mesmo que haja perdão. E os impactos sociais e jurídicos. Danos à reputação em certos contextos sociais ou religiosos. O adultério pode se levar à exclusão ou julgamento. Então, assim, um casamento religioso, muitas vezes ele pode ser anulado também. É uma das hipóteses onde que o casamento pode ser anulado na igreja, vamos dizer, na igreja católica, é o adultério. Quando for provado, provado que houve o adultério, pode ser anulado. Vem os juízes e faz todo um julgamento, os juízes da igreja faz aquele julgamento todo e anula. Então, como se não houvesse sido casado. Então, é tão grave a esse ponto, porque a igreja católica, tudo assim, as religiões, tudo que eles fazem são com muita certeza, Ainda mais um casamento onde que gera testemunhas, São muitas pessoas que testemunham aquele ato, então as pessoas têm assinaturas, sem contar toda a preparação, Então, a certeza que a pessoa tem para depois jogar tudo fora, Por causa de, às vezes, vaidades, ou também, às vezes, até o próprio caráter da pessoa está em jogo quando se fala de adultério. Até o caráter, uma má formação de caráter, ou mesmo uma fuga, que é o que a religião espírita, ela explica. Não vem ninguém está julgando, ninguém vai julgar ninguém. A religião espírita, ela não julga, mas ela explica que possa ser da moral, e dessa fuga também, que às vezes a pessoa, teve algum trauma também familiar, então ela acaba cometendo esse adultério para fugir também, para, para mostrar para outra pessoa, as consequências legais em alguns países ou religiões. O adultério ainda tem implicações legais ou jurídicas, inclusive em processos do divórcio, guarda dos filhos ou partilha dos bens. Então, dependendo do impacto ou de alguns países, ou religiões, o adultério ele pode também vir implicar também nos processos de divórcio e de guarda dos filhos, pensões, Então, essa parte jurídica aí, o divórcio também, o adultério também pode implicar também nessas questões, Quando for provado. Porque para todos esses casos, quando seja da igreja ou civil, precisa ter provas. Não é aquela coisa que a pessoa acha, não tem certeza, Tem que ter certeza, é com provas. Aí eu fiz aqui uma tabela, até escrevi ali, o adultério moral, tem os 3 tipos de adultério. Existe o adultério moral, adultério legal e adultério religioso. O adultério moral, o que é? São os valores éticos e pessoais. Então, ela vai ferir os valores éticos da pessoa e os valores pessoais, éticos pessoais. O adultério legal, ele vai ferir as leis civis do país. O adultério religioso vai ferir as doutrinas e as escrituras sagradas. Então, é o que o Cristo fala, nas escrituras sagradas, não adulterarás. Então, vai ferir essa lei aí. No adultério moral, qual que é o alcance que um adultério moral pode, que alcança um adultério moral? Quando traições emocionais ou virtuais. Então, esse adultério moral, quando for uma traição emocional, ou então virtual, que é quando a pessoa manda mensagem, então não teve aquele contato ainda, mas pensou, então é uma traição, é um adultério também moral. Adultério legal, geralmente envolve atos físicos, entre as pessoas casadas. Então, é quando a pessoa casada deixa seu parceiro para poder relacionar com outra pessoa. Então, isso aí já é o legal, ele é físico, ele teve um contato. E quando no religioso, também é só inclui pensamentos,
desejos e atos físicos. Então, para a religião, quando uma mulher, um homem casado, ela começa a pensar em outra pessoa, que não seja o parceiro, também para a religião é um adultério. Né? E também, além disso, os atos físicos. Não só os atos físicos, mas também os pensamentos. Quais são as consequências no adultério moral? Quais são as consequências que esse adultério moral traz para a pessoa? Traz a culpa, a mágoa e a desconfiança. No adultério legal, as consequências são influência no divórcio, a guarda, né, dos filhos, pensão ou bens. Então, muitas vezes, o adultério, quando, né, vai para um divórcio, ele vai influenciar isso aí. Na guarda, se provar que houve adultério, talvez quem foi o culpado daquilo ali possa perder uma parte que seria, né, legal dele para o outro, né, porque ele infringiu uma lei, uma regra, vamos dizer assim. O adultério religioso, considerado pecado, pode exigir arrependimento ou também uma punição, que é o caso falei a palavra, que é quando anula, né, o casamento. Essa é a punição também, quando anula, né? E o adultério moral, ele é julgado pela sua própria consciência, pela família, pelos amigos, pela sociedade. E o adultério legal, ele é julgado pelo juiz ou pelo tribunal civil. O adultério religioso, ele é julgado pelos líderes religiosos, pela comunidade da fé. Então, existem esses 3 tipos de julgamento, né? Imagina como que fica a pessoa ter um julgamento família, o próprio julgamento dele também, né? Além do juiz, da sociedade, da religião, né? Dos líderes religiosos. Então, não é brincadeira, não. Aí vem aqui um exemplo de adultério moral: enviar mensagens românticas a outra pessoa, né? Que estou falando de casais, pessoas casadas enviar mensagem romântica para outra pessoa. Então, isso aí é um adultério moral. Adultério legal. Um exemplo de adultério legal? Ter relação extraconjugal provada durante o casamento civil. No casamento civil, se a pessoa teve relação extraconjugal, foi provado, ele é um exemplo aí de adultério legal. Exemplo de adultério religioso: ter relação também extraconjugal sendo membro de uma igreja. Então, se ele é membro de uma igreja, teve relação extraconjugal, a religião dele já vai julgar isso aí também. Qual que é o objetivo dessa regra? No adultério moral, é para preservar o respeito, a lealdade e o vínculo afetivo. Porque senão, se não, né, vamos dizer, se não tivesse essa regra, as pessoas iam, né, ia ficar com um, com o outro. Então, assim, a família ia perder esse sentido, né? Que pai, mãe, eles têm que ser exemplo, né, dentro de casa, para os filhos. Então, foi criada essa regra justamente para isso, para assegurar, né, esse respeito, essa lealdade que um tem que ter com o outro, e também esse vínculo afetivo, que é essa fidelidade, né? E o adultério legal, o que ele garante? No que essa regra garante? Vem garantir os deveres e direitos dentro do casamento. E, no religioso, manter a pureza, a aliança e a obediência a Deus. Então, aqui estão essa tabelinha que eu fiz. Fala aqui que o adultério é uma realidade que atravessa diferentes esferas da vida humana. Ele pode ser analisado sob ótica moral, legal e religiosa, né? E revelando impactos distintos, mas igualmente relevantes para a vida pessoal, familiar e social. Então, o adultério, né, como eu falei, ele fere essas 3 esferas. Alguém tem alguma pergunta? Se não entendeu algo aqui, queira perguntar? Estou pronta para responder.
Quer falar alguma coisa? Alguém? Se tiver alguma pergunta que não entendeu? Eu procurei, falar da forma mais clara possível, porque, assim, como é um assunto muito delicado, né? E às vezes as pessoas brincam muito, acham assim, não, eu vou cometer esse ato aqui, fulano não vai ficar sabendo. Só que, muitas vezes, a pessoa pode até não ficar sabendo, mas a consciência da pessoa, ela se cobra, né, o tempo todo. E o Evangelho já veio nos trazendo também, né, um pouco sobre isso, né? Sobre a pessoa que, às vezes, ela vai cometendo os seus atos, né? E acha que ela vai sair dessa vida sem dever nada, né? Então, às vezes, ela vem para fazer um reajuste numa família, ela, né, acaba se perdendo e cometendo um ato pior, né? E o adultério, ele, né, pega religião, civil, então, sociedade, ele engloba tudo. Então, assim, tem que ter muito cuidado, pensar muito, porque principalmente quem tem filhos, né? Pensar muito, porque uma criança, eu acredito que a cabeça de uma criança, quando ela vê seu pai ou sua mãe saindo do seu seio familiar para, né, para poder criar uma outra, né, um outro relacionamento, ela já, né, fica bem debilitada, assim, e aquele acreditar, né, acreditar, a confiança que tem no pai, a confiança que tem na mãe, e os casais também, que confiam um no outro, né? Então, é muito chato, né? E esse assunto, eu acredito que muitas pessoas sofrem, né, com essa situação hoje, né? E acham que é normal, não é normal. Como foi falado, são coisas lá das pessoas, nos primeiros homens primitivos que achavam isso normal. Para nós não é normal, tanto é que foi criada essas regras para assegurar o respeito, a lealdade, fidelidade entre as pessoas, né? E o Cristo, ele já nos deixou, né, uma regra também, não adulterarás, né? Então, e a todo momento a gente vê famílias, né, sofrendo por causa do adultério, né? Famílias sendo destruídas por causa do adultério. Então, tem que tomar muito cuidado, as pessoas têm que ser vigilantes, porque nós sabemos, ainda mais no país que nós vivemos, tem muito esse, vamos dizer assim, é muito provocativo, né? Então as pessoas têm que estar sempre vigiando, né? Vigiando, não, eu tenho o meu compromisso, é aqui que eu quero ficar. Então, se não quiser, ninguém é obrigado a estar com ninguém. Mas se não, que seja claro um com o outro, né? Que não infrinja essa regra tão importante para as famílias. Graças a Deus. Eu agradeço a todos por me ouvir, né? Todos que estão aqui presentes. Agradeço aos nossos internautas, aos encarnados e desencarnados que estão aqui. Agradeço a todos e graças a Deus. Convido a mentora para vir trazer mais, né, as suas mensagens. Vamos rezar um Pai Nosso, né? Pai nosso que estais no céu e em toda parte, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, se nós perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos do mal. Porque só em ti vive a luz eterna, a luz do reino, da glória e do poder, por todos os séculos sem fim. Graças a Deus. Graças a Deus, né? Só agradecer a cada um de vocês. Hoje eu tenho uma mensagem de um espírito, é uma senhora, ela é dessa cidade, né? E ela vem nos trazendo aí uma grande lição para cada um de nós. Ela fala que ela fez um compromisso, né, com seu cônjuge, né? E ela fala que ela dedicou a vida a ele. Ela teve seus filhos, né? Inúmeros filhos, ela fala que foi bastante filhos. E assim ele iniciaram, né, seus laços familiares. Igual ela disse, ela tinha um compromisso
a cuidar desses filhos, a cuidar desse esposo que ela também, né, escolheu estar em terra para representá-los. Só que chegou num certo período, seu esposo decidiu ir embora de casa. Achou que a vida, como lhe disse, estava sem graça, sem sentido. Começou a fazer as cobranças porque ela prestava caridade. Os momentos que ela tinha, ela saía, conversava, participava da comunidade, da igreja, e isso trazia o desconforto a ele. Assim ele dizia, porque às vezes ele necessitava da tua presença e ela estava ausente no lar. Então olha para você ver como são as coisas, né? Ela fala que ela saía sempre a prestar sua caridade, ela queria ser feliz com a presença dos filhos, né? E ela fala que ele decidiu ir embora. E foi embora, como disse, dar início a uma nova vida, né? Ela fala que, na verdade, foi para outra cidade e ela ficou. E ela achava que muitas vezes ela também tinha, tipo assim, as pessoas, né, que, por exemplo, interessavam por ela. Ela fala que teve, né, os pretendentes dela no mundo terreno, só que ela não aceitou, porque ela falou, eu não quero viver o adultério. Porque ela fala que mesmo separada, mesmo que ele ela tinha feito um compromisso a ele diante da comunidade e, né, diante da igreja, o que ela diz agora neste momento. E ela fala o quê? Mesmo assim, ele distante, né, com outra família, ela achava que se ela tivesse alguém, ela ia cometer o adultério, e realmente é o que acontece, né? Se você não anulou, se você continuou, precisa o quê? Procurar, né, a igreja, nesse caso, alguém que esteja à frente, né, para ter os arrependimentos, justificar o que realmente não está bom, né? Assim, só que ele não fez isso, então ele foi embora. E aí, quando ele ficou enfermo, ele veio ao encontro dela. E ela fala que mesmo assim, ela aceitou novamente, porque ela tinha feito um compromisso lá atrás a ele. Olha para você ver, um grande ensinamento a cada um de nós, né? E ela fala que nos momentos que ele chegou, foi muito difícil para ela aceitá-los, né? Sem dor, sem mágoa, mas que ela, o que ela fez? Ela começou a estudar dentro dela esse sentimento de aceitação, novamente, que ela tinha feito um compromisso de cuidado. E era o pai dos seus filhos, né? Então, olha para você ver, mesmo os filhos, né? Os filhos foram contra quando ele chegou novamente, porque fez aquela família toda sofrer, né? Mas mesmo assim, ela perdoou e ela cuidou até o último momento. Então, olha, um grande ensinamento a cada um de nós para o quê? Para as nossas decisões, igual a mentora isso, né? Deixou muito claro a vocês, explicando, né? As diferenças, né? Sobre a cada situação do adultério, né? Então, olha para você ver esse grande ensinamento a nós, do perdão, né? Do amor, né? Que sem o amor, como ela ia conseguir cuidá-los, né? Então, foi preciso, né? Pôr o amor ao próximo no momentos que ele necessitava. Graças a Deus, né? Eu vejo assim uma grande dificuldade, né? Igual a mentora Isis diz, da aceitação. É uma situação muito delicada, que você fere não só você, mas todos que estão à sua volta. Então, vamos aí agradecer, né, a grande participação. Como diz, esse espírito não é a primeira vez que esteve na casa, ela sempre traz grandes ensinamentos a nós, de acolhimento, de amor, de caridade, né? Então, vamos também, como lhe disse, começar a nos refletir, né?
sobre todas essas situações em que vivemos, né? Graças a Deus, agradeço imensamente, né, a presença de cada um de vocês. Como lhe disse, é com muita alegria mesmo que eu recebo vocês. Eu represento todos os mentores, né? Os mentores hoje, né, como lhe disse, estão aqui todos os mentores os velhos, né, da casa. Só agradecer a participação de cada um de vocês, só agradecer a confiança em nós, tá? E estar transmitindo as palavras de conforto, de amor. Que você sempre, igual também lembrando, né, aqui, das palavras do mentor, né, Bartolomeu. Estamos aqui para acolher vocês. Estamos aqui para amar a cada um de vocês. Sinta amados, né? Sinta acolhidos. E muitas vezes, como lhe disse, muitos saem às ruas e às vezes escuta os julgamentos, né? E não, vamos dar uma refletida no que nós estamos errando, né? Tentamos errar menos e acertar mais, né? Que nossos erros sejam inéditos, né? Nós não repetimos nossos erros, que nós aprendemos com eles, tá? E para a nossa evolução. No mundo terreno é muito delicado, como lhe disse, estamos aqui muitas vezes com as provas e expiações, né? Então vamos ter os cuidados, né? Graças a Deus, agradeço imensamente a presença de cada um de vocês. Sinta amado, sinta acolhido por todos os mentores. Quando eu lhe digo isso, eu represento todos os mentores, né? Que estão aqui presentes. Aos filhos necessitados, que essas energias possam lhe trazer todo o conforto a eles. Aos filhos ausentes, né? Que às vezes não conseguirem estar aqui, que essas energias também possam lhe trazer o conforto aos seus familiares. Graças a Deus. Graças a Deus, eu quero juntos que vocês participem das preces finais, emanando essas energias de cura, que essas energias chegam ao dormidor de cada um de vocês, que chega na entrada do lar de vocês, trazendo conforto. E quebrando todas essas energias negativas que possam lhe trazer os nossos pensamentos. Graças a Deus por essas grandes oportunidades. Graças a Deus e graças a Deus. Pai nosso que estais no céu e em toda parte, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, se nós perdoarmos aos nossos devedores. Não os deixeis cair em tentações, mas livra do mal. Porque só em ti vive a luz eterna, a luz do reino e da glória e do poder, por todos os séculos sem fim. Graças a Deus. Graças a Deus, agradeço imensamente a cada um de vocês. Sinta amados, sinta acolhidos por todos os mentores. Graças a Deus.